E a gente está aqui em Portugal, aqui na nossa viagem aqui pela Europa de 3 meses dentro do motorhome com a minha família. E a gente está continuando a nossa viagem aqui na casa da Active Trades aqui em Lisboa. Hoje eu estou aqui com o Henrique Silva, ele está aqui me recebendo para a gente bater um papo aqui sobre algumas dúvidas que as pessoas têm em relação a investir fora do Brasil. A gente trouxe algumas dúvidas aqui, o Henrique me recebeu aqui gentilmente para a gente bater um papo e a gente poder esclarecer para a gente aqui, para a gente poder ter total tranquilidade de saber onde é que está o nosso dinheiro, como é que a gente opera, como que é a Active Trades. A gente vai falar bastante sobre isso nesse momento aqui. Então, Henrique, obrigado aí. E fala um pouquinho aí de você, cara. Quanto tempo você está na Active? Fala um pouquinho da Active Trades também, para o pessoal que vai assistir a gente. Eu chamo-me Henrique Silva, nós estamos aqui no escritório da Active Trades de Lisboa. Nós começamos aqui em 2023. Eu comecei na empresa no final de 2022 e este escritório aqui basicamente é para nós servirmos a nossa base de clientes da Europa. Nós somos uma corretora global, mas aqui no escritório de Lisboa principalmente servimos os nossos clientes da Europa. E Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, essa unidade aqui de Lisboa, ela é mais focada para clientes de qual parte do mundo, assim? Nós aqui trabalhamos mais com os clientes da nossa base europeia. É focada na base europeia, mas nós somos uma corretora global e temos escritórios um pouco por todo o mundo. O que é ser uma corretora global? Significa que nós temos ativos não só de pares de moeda, como nós começamos, o Forex, mas trabalhamos com todo o tipo de ativos. Nós temos mais de 1000 ativos em todas as classes, portanto, começamos com os pares de moeda, temos os índices, as commodities, as criptomoedas, portanto, a dívida soberana, temos um pouco de tudo. As pessoas às vezes no Brasil focam-se muito nos ativos locais, não é? No mini índice, o mini dólar. Mas é importante saber que existe um mundo fora disso, né? Isso é legal trazer, né? Porque quando a gente fala muito de mercado global, principalmente o pessoal do Brasil, por estar só no Brasil, né, existe um movimento muito recente das pessoas começarem a operar fora do Brasil, investir fora do Brasil. E na Active, uma corretora global, né, que você pode operar e investir em ativos de diversas partes do mundo. Você pode investir em índices europeus, índices asiáticos. Você tem noção de quantos ativos a gente tem disponíveis na Active, em termos de quantidade? Nós estamos sempre a adicionar ativos, alguns depois também saem, quando não há interesse suficiente, mas nós temos seguramente mais de 1000 ativos. Uau. E temos pessoas que só negociam o Nasdaq, ou pessoas que só negociam o euro-dólar, ou pessoas que só negociam o ouro. Mas depois há todo um número de ativos de nicho em que as pessoas negociam. É interessante ver, cada um com a sua estratégia adaptada ao mercado onde negocia, e há sempre oportunidades. Que interessante. É legal trazer essas coisas porque os nossos ouvintes, grande parte, vêm do Brasil, né? Então as pessoas elas começam a colocar dinheiro fora do Brasil, começam a abrir conta, começam a investir, começam a aprender um pouco mais sobre operações do mercado. E algumas perguntas, principalmente quando a pessoa diz, poxa, mas muita gente tem dinheiro no CDB no Brasil, dinheiro, né, em investimentos ditos mais seguros. As pessoas têm dúvidas em relação a onde é que vai ficar meu dinheiro e tudo mais. Como é que a pessoa ela chega na Active para abrir a conta dela? A primeira pergunta que me fazem é, Douglas, onde é que vai estar meu dinheiro? Porque o cara está no Brasil, tá? Muitas vezes ele sabe, preciso falar inglês, eu preciso falar espanhol, francês e tal. Cara, como é que é isso, assim, o primeiro passo, onde é que ele abre a conta, como é que ele abre a conta e como é que ele envia fundos para essa conta e onde é que os fundos vão estar? Exato. Primeiro de tudo, nós temos suporte em português, portanto, todos os nossos clientes, temos em muitas línguas, mas todos os nossos clientes que falam em português podem estar descansados
que têm uma equipa vasta de suporte para os ajudar a todos os passos desse processo, desde abrir a conta, depositar, o início das negociações e depois no fim retirar o dinheiro, não é? Porque no fim de tudo as pessoas no fim querem ver o seu dinheiro a regressar. Então como é que a pessoa faz? A pessoa abre a conta, insere as suas informações, envia a documentação necessária, porque nós somos uma corretora regulada, temos que ter esta informação toda, e depois da conta estar aberta, nós temos vários métodos de depósito. No Brasil, o mais comum é o Pix. As pessoas podem depositar por Pix. Nós trabalhamos com uma corretora de câmbio que faz o câmbio do real para o dólar. Então, a pessoa faz o Pix em real, ele chega em dólar à sua conta. Onde é que ficam os dólares? Ficam numa conta bancária no Reino Unido, em contas segregadas. Portanto, o dinheiro dos clientes, o dinheiro da Active Trades, segregado. Pronto, e a partir daí a pessoa tem o seu dinheiro em dólares, pode fazer os seus investimentos como quiser e no final, quando for retirar os lucros ou o dinheiro ou como quiser, a pessoa tem que enviar os dólares da mesma forma para a conta de origem. Portanto, eles vão voltar a fazer o câmbio para o real para a conta de origem. É exatamente o caminho inverso, né? Então ele mandou do Brasil o dinheiro para a corretora, se foi via Pix ou remessa online ou algum outro meio. Ele depois volta o dinheiro exatamente pelo caminho que ele fez, faz o caminho inverso, né? Exatamente. Legal. O ideal é sempre voltar, é uma exigência regulatória, o dinheiro entra de uma forma, volta da mesma forma e está sempre em entidades financeiras reguladas. Isso é o mais importante para nós, é que esteja tudo conforme, tudo feito direitinho. Perfeito. Muito bom. E, por exemplo, alguma outra pergunta que as pessoas me fazem, principalmente por não conhecer. A Active, ela chegou no Brasil, o escritório em Florianópolis, ele foi aberto tem uns 2 anos, né? Sim, um pouco mais de 2 anos. Eu sei que eu visitei 2 vezes já, ano passado e esse ano, que eu estive lá. E as pessoas, elas estão muito acostumadas com Itaú, com instituições locais, né, instituições grandes locais. Então, as pessoas, elas têm muita dúvida em relação, principalmente, a onde vai estar o dinheiro, você explicou muito bem, e se tem algum tipo de seguro, porque no Brasil a gente tem lá o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, se não me falha a memória, que ele garante que, por exemplo, você colocou o dinheiro num CDB lá de um banco, e o banco eventualmente teve uma insolvência, quebrou o banco, qualquer coisa que aconteça lá no Brasil, até o passado é incerto, a gente sabe disso, né? Então, esse tipo de coisa tem lá, e tem então esse seguro de R$250 mil, que a pessoa tem esse seguro lá, garantido pelo governo. Existe algo aqui na Active que, né, garanta que a pessoa, ela colocou o dinheiro dela, ela abriu a conta dela, ela enviou fundos para a corretora, que vai estar na conta dela, né? Você já explicou muito bem. Existe alguma garantia sobre esse dinheiro? Como é que isso funciona? Sim. Nós temos um seguro que cobre, em caso de insolvência da empresa, cobre até $1 milhão. Portanto, todo o dinheiro que o cliente tenha connosco até $1 milhão fica assegurado por este seguro. Certo. E deixa eu te perguntar, Henrique, você está aqui, o que você vê assim mais em termos de plataforma, né? A corretora tem vários tipos de plataforma de negociação, né? Tem MetaTrader, que é por acaso que eu acabo utilizando mais, a Black Arrow recentemente, tem o próprio Home Broker, né, da Active Trader. do Active Trader. Qual as plataformas, assim, você tem alguma noção de quantas plataformas, não é quantas, mas o que mais as pessoas utilizam, assim, em termos de negociação? Então, nós temos a MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que é muito utilizada. São as clássicas plataformas, especialmente quem tem robôs, quem gosta de automatização. É o que é mais fácil de automatizar, são as MetaTraders. Sim. Então temos muita gente que utiliza estas plataformas. Temos o nosso Home Broker, que é a Active Trader, que é uma plataforma mais moderna, mais simples, especialmente para quem começa, é bom porque é fácil de negociar, pôr as ordens, de fazer a análise gráfica. A nossa plataforma é compatível com o TradingView. Conhece o TradingView, que é para análise gráfica, na minha opinião, é das melhores. E depois temos recentemente também a Black Arrow, não é? Que é uma plataforma mais complexa e que permite fazer muita coisa, não é? Já é para quem já tem alguma prática com o Profit, quem já está habituado àquele tipo de operacional. Mas eu acho que não há uma plataforma que seja melhor dentro destas opções. Eu acho que cada uma serve o seu tipo de trader, de investidor,
conforme o que ele quer fazer nos mercados. Claro, de acordo com o perfil de cada um também, né? Exato. Eu acabo utilizando o MetaTrader, justamente você falou da parte de automatização, né? Então, tanto é que essa é uma das grandes vantagens da minha percepção de você operar usando o MetaTrader, fazer isso de forma automatizada. Tanto é que a gente está fazendo essa viagem justamente por causa disso, né? Eu estou operando normalmente o mercado, enquanto eu estou aqui conversando, né, com o Henrique aqui, as operações estão acontecendo normalmente. Tanto é que depois aqui eu vou dar uma olhada como é que está o mercado. Então, essa é uma das vantagens, assim, né? Eu gosto. E você tem uma outra pergunta em relação a número de pessoas que utilizam hoje as plataformas, em termos de tamanho de clientes, né? É difícil, eu não tenho esses números presentes, mas talvez em termos de divisão, eu diria que mais de 70% utilizam a MetaTrader 5. Uau. É bastante, é muito. E são plataformas já um pouco antigas, mas as pessoas, há muito material, as pessoas são fiéis, não é? Àquela plataforma onde aprenderam a negociar, sabem como funciona, mais os robôs. Nós até temos muitas pessoas que utilizam a MetaTrader 4, porque há robôs que são desenvolvidos para a MetaTrader 4, Sim. então elas ficam lá e não querem outra coisa. Querem mudar. Que legal, É verdade. que legal. Que legal, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, Henrique. Comparando, você que cuida mais do público europeu aqui, comparando com o público brasileiro, assim, como é que é o pessoal aqui? Porque no Brasil, o pessoal ainda tem uma certa restrição assim, a investir, né? O público que investe no Brasil, ele vem crescendo, mas ainda assim menos de 10% da população que investe em renda variável, né? A galera tem dinheiro em poupança, a galera tem dinheiro em CDB, tem medo ainda de entrar em renda variável, tem medo de investir. Como é que é o pessoal aqui na Europa, assim? Sim, eu acho que eu noto isso no Brasil, que as pessoas ainda, apesar de ser uma tendência crescente, as pessoas ainda têm muito receio de tirar o dinheiro do banco, colocar no mercado internacional, mas acho que aqui na Europa as pessoas já têm um pouco mais, no mercado em geral, na Europa, não é? Têm mais essa noção que o dinheiro parado não é bom dinheiro, porque fica exposto à inflação, não tem nenhum tipo de rendimento. Então as pessoas procuram investir, quer seja a longo prazo, em ETFs, em ações, ou mais investimentos mais arriscados, mais de curto prazo, mas as pessoas tentam sim tirar o dinheiro do banco, porque cada vez mais o dinheiro do banco não traz retorno. Sim. Se aqui não traz retorno, imagina no Brasil, então. Muito bom. E o pessoal no Brasil, eles acabam tendo muita dúvida de como fazer e tudo mais. Então, assim, eu acho que trazer informação assim, ela é muito importante, porque leva conhecimento, leva informação de qualidade, desmistifica um pouco esse monte de coisa que tem no Brasil, né? O pessoal confunde muito no Brasil investimento de bolsa de valores com o jogo do tigrinho. A gente estava conversando antes, né? Pô, mas você joga na bolsa, é tipo o jogo do tigrinho? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vez eu estava em Natal, estava num restaurante, estava lá eu e o Simon é italiano, ele é aluno nosso. A gente estava conversando, ele mora na Itália agora, na época ele morava em Natal. A gente estava no restaurante trocando ideia e a gente ficou falando de robô e de operações, não sei o quê. Chegou um cara da mesa do lado, ele falou assim, vocês mexem com esse negócio de robô do aviãozinho? Eu falei, que diabo era isso, velho? Isso há uns 3 anos atrás, agora é o tal do tigrinho. Mas no Brasil tem muito isso, né? Do jogo, do dinheiro fácil. E as pessoas, né, por não ter educação financeira muito bem, muito desenvolvida, na verdade ela é pouquíssimo desenvolvida, ela vem sendo desenvolvida com o passar dos anos, mas ainda assim ela é muito pequena. Então esse monte de informação desencontrada faz com que as pessoas elas misturem tudo. E a gente trazer informação de qualidade, cara, o que é uma corretora global, onde é que fica o dinheiro, o que é o mercado financeiro, as pessoas acabam colocando tudo no balaio. Então acho que é importante trazer isso, tá? Completamente, sim. Não tem nada a ver um jogo de sorte e azar com investir na bolsa. E as pessoas fazem essa confusão. Nós recebemos às vezes clientes que não têm bem noção do que é que vem e nós tentamos ajudá-los. É esse também o nosso papel aqui na corretora, de tentar guiá-los o que é que são investimentos, que tipo de investimento é indicado para você
E pronto, e depois a pessoa, quando tiver sim tudo presente, todos os conhecimentos, aí ela pode tomar a sua decisão e ela vai perceber que não tem nada a ver com o jogo do tigrinho. Muito bom, muito bom. Então, Douglas, é interessante tu falares nisso, porque nós sentimos que às vezes as pessoas chegam a nós e não sabem bem o que é o mercado, o que são os investimentos, o que é apropriado para elas, e nós temos uma parte na nossa corretora que é de sensibilizar e educar as pessoas para isso, para os mercados. Nós temos o nosso Academy, onde nós disponibilizamos webinars ou aulas ou muito material educativo para as pessoas começarem a conhecer aos poucos o que é isto do mundo dos investimentos. E depois também, se os clientes quiserem, depois de serem nossos clientes, podem marcar uma reunião, um one-to-one, em que falam com um especialista, uma espécie de consultoria, em que, com base no perfil de cada pessoa, nós tentamos ajudar e indicar quais são as lacunas no conhecimento dela, o que é mais apropriado, não é? Para as pessoas conseguirem cumprir os seus objetivos financeiros, que no mercado é ganhar dinheiro. Sim. Muito bom. Eu acho que isso é fundamental, né? Levar conhecimento, levar informação de qualidade, né? Sem deixar nenhuma coisa descoberta, né? Porque, cara, de informação, de desinformação, o mercado tá cheio, né? Então, acho que o papel, a gente aqui, eu vindo aqui, conversar, trazer informação, o Henrique aqui, trazendo informação de qualidade, a corretora disponibilizando essa parte educacional, é fundamental para as pessoas se tornarem um investidor de longo prazo, né? Mesmo fazendo operações no curto prazo, né? Que é o que você falou, o cara quer fazer dinheiro. E nada melhor do que fazer dinheiro de forma consistente, de forma recorrente, de forma sólida, para o cara chegar na frente e poder, né, usufruir desse dinheiro, seja lá num espaço maior ou menor de tempo. Né? Exatamente, completamente. É importante as pessoas terem o conhecimento e também a confiança de que estão a operar num ambiente que no fim do dia vai-lhes trazer retorno e que elas podem utilizar esses retornos para potenciarem a sua vida, para avançarem, para cumprirem os seus objetivos. Perfeito. E aí, Douglas, deixa-me te perguntar, isto é uma curiosidade minha, mas também penso que mais pessoas tenham esta curiosidade. Como é que está a correr esta viagem pela Europa? Como é que isto aconteceu? Fala-nos um pouco da tua experiência aqui neste lado do Atlântico. Muito bom. A Europa, eu já conhecia a Europa em outros momentos da minha vida profissional, também em viagens, lazer, e essa experiência aqui agora está sendo fantástica. A gente tá ficando 3 meses viajando de motorhome com a minha família, tanto é que a gente está gravando uma série com os países que a gente está passando. Então, está gravando os países, está gravando como eu opero o mercado, como eu faço para operar o mercado de forma automatizada, que é o que eu faço há muitos anos, justamente pela tranquilidade e pela eficiência que você tem operando no mercado de forma automatizada. Você não precisa ficar na frente do gráfico, você não precisa perder tempo o dia inteiro ali, porque muita gente troca de profissão, ou às vezes ela vai para o mercado financeiro para ter liberdade e ela acaba, na verdade, sendo escravo, né, do mercado. Passa ali, bate ponto das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, a nossa experiência está sendo fantástica, porque a gente consegue viajar, a gente consegue operar, né, no mercado. Eu faço uma análise do mercado para entender o que está acontecendo ali a cada 2, 3 dias, configuro as ferramentas de acordo com o que eu estou enxergando ali e deixo elas trabalhar. Então, eu estou aproveitando o melhor do que eu tenho com os meus filhos, né? Porque meu pai, ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 40 anos, eu tenho 39, e eu sempre levei comigo que, cara, meu pai deixou muito sonho para trás. Cara. Ele deixou sonhos que, cara, ele não pôde realizar, trabalhou pra caramba e tudo mais, e não pôde fazer muita coisa. Então, eu sempre levei comigo, cara, eu quero poder aproveitar a minha vida da melhor forma possível. Claro, sem ser negligente, né? Tem 2 filhos para cuidar e tudo mais. Mas, cara, poder fazer essa viagem, poder estar conhecendo os lugares e operando o mercado é uma coisa fantástica, sem dúvida nenhuma. Não, isso é ótimo. Porque realmente para que é que nós vamos estar no mercado se não for para depois na vida real, não é? Podemos aproveitar, podemos ter a nossa vida de sonhos, cumprir os nossos objetivos. Não, sem dúvida. E o que é que te fez então passar eu sei que antes tinhas uma estratégia mais de buy and hold, de investimento a longo prazo, porque é que passaste mais dessa estratégia de longo prazo para um swing trade automatizado?
Como é que aconteceu esta mudança? É uma boa pergunta, porque não tem nada de errado com quem gosta de comprar ações por longo prazo. Acho que tá tudo certo. Funciona, tanto é que, cara, a gente tem no Brasil o Barsi, maior investidor pessoa física, a gente tem o Warren Buffett, que é indiscutível a eficiência do método dele. O ponto é o seguinte, né? Quando você tem um capital pequeno e você começa a colocar o dinheiro na bolsa e você começa a ver, ele oscila, então às vezes você compra uma ação a R$10, ela vai para 15 e você não coloca dinheiro no bolso, né? Ou compra $10 e ela sobe para 15, você não realiza nada de lucro. Eu passei uns 6, 7 anos ali com carteira e tal, e eu via aquela grana oscilando para cima e para baixo, e eu não conseguia projetar nada muito mais palpável em relação a buscar uma rentabilidade, uma coisa um pouco mais a pimentinha, sabe? Eu não estou falando de você, cara, ficar rico da noite pro dia, não é nada disso, mas eu comecei a olhar e, cara, o meu perfil, já por vir da área de tecnologia, eu comecei a estudar sobre swing trade. E aí eu comecei a ver que existe uma forma mais eficiente de você se aproveitar da volatilidade do mercado. Eu não estou entrando aqui no mérito de melhor ou pior, estou entrando mais no que funciona para mim. Então eu acabei olhando para esse lado justamente pela eficiência, você consegue se aproveitar do mercado, desde o mercado subindo, o mercado caindo, o mercado de lado, se desenvolver estratégias em cima da movimentação que o mercado faz. Aí você consegue automatizar isso. Inicialmente eu fazia isso manualmente, depois eu comecei a automatizar isso e eu comecei a ver que, cara, eu consigo um retorno maior sem estar exposto no mercado a todo tempo, né? Porque o cara que está comprado em Petrobras, Vale, em Apple, em Amazon, não importa, ele está sempre posicionado. Então você muitas vezes perde a oportunidade de entrar short numa ação ou num índice e depois você começa a estudar, cara, você tem várias formas de estruturar uma estratégia que você consiga executar ela de forma recorrente, de forma automatizada. Então, esse caminho aí me chamou muito mais atenção, justamente porque eu consigo, talvez um pouco mais rápido, um retorno que talvez eu levaria muito mais tempo com investimento convencional, aporta, dinheiro e tal. Então, eu quis acelerar o processo de acúmulo de capital usando o mercado e naturalmente para mim funcionou, para mim é a forma que funciona e também, como eu falei, não tem nada de errado, mas claro. Para o Douglas, o meu perfil, esse modelo funciona melhor. É engraçado dizeres isso porque, por exemplo, a Nvidia, toda a gente está a falar da Nvidia que valorizou muito nos últimos anos, valorizou imenso, mas depois há empresas como a Intel, que no mesmo espaço de tempo, nos últimos 10 anos, não valorizaram. Sim. Quem investiu há 10 anos não ganhou dinheiro. Sim. Então, estar sempre exposto ao mercado pode parecer fácil às vezes, mas nem sempre traz retorno. Na verdade, muito poucas vezes traz retorno e só em determinados instrumentos, determinados ativos. Exatamente. Portanto, esta pode ser uma estratégia que funciona mais para mais gente, não é? Sim. Em mais situações. Sim. Douglas, nós estávamos a falar há pouco sobre o teu robô, sobre o teu operacional e eu tenho curiosidade, gostava de saber um pouco melhor como é que funciona, que tipos de instrumentos é que o robô opera, quanto tempo é que ficas exposto ao mercado, um pouco mais de detalhes, quais são as estratégias ou indicadores, como é que funciona isso? Legal, né? É uma excelente pergunta, porque, vamos lá, eu vou colocar da seguinte forma, tem robôs que são robôs prontos com setup, né? A gente fala de robôs de mercado, aqui você tem várias pessoas que operam de forma automatizada e a grande maioria acaba, desenvolve um setup, coloca ele dentro de um MetaTrader e aquilo ali vai funcionar e ela vai de tempos em tempos otimizando aquilo, né? Esse é o conceito mais difundido de robô de investimento. A forma como eu trabalho, eu tenho um robô, que é um software, que está no MetaTrader 5, e ele vai trabalhar basicamente com índices de ações. É o que a gente majoritariamente trabalha. Para 50, né, que é o Ibovespa dolarizado, a gente tem também S&P, a gente opera alguns índices europeus, índices asiáticos, a gente tem vários índices que a gente pode operar. E o robô ele vai fazer operações basicamente de swing trade, são operações que a gente trabalha no intraday, a gente trabalha swing trade, mas a gente faz a entrada em intraday e enquanto o mercado está ali fazendo as movimentações, sobe, desce, o robô vai fazendo compra, vai fazendo venda, ele vai fazendo as operações automaticamente
dentro daquilo que eu programei para ele fazer. Então, por exemplo, se o mercado está mais lateral, eu vou trabalhar normalmente compra e venda, trabalho os dois juntos. Porque o mercado, se eu olhar num time frame, num tempo gráfico maior, né, olhar num gráfico diário, por exemplo, o mercado está consolidado, por exemplo, no BRA 50, lá no Ibovespa, eu posso me dar ao luxo de trabalhar compra e venda, porque eu tenho menos condições ou menos probabilidade do mercado estourar para um dos lados, nesse momento o mercado está mais parado, então eu vou deixar o robô trabalhar ali, compra e venda. E essa análise eu faço antes do pregão abrir, mas eu não faço todos os dias, eu faço a cada 2, 3 dias, eu olho como é que está o mercado e o robô ele vai fazer as operações ali, compra na banda inferior, vende na superior. O setup, a regra, ela é muito simples. O que faz o modelo, né, o sistema operar, é basicamente 3 pilares, né, que é a gestão do capital, exatamente o capital que você está operando em cada uma das operações, quanto capital total você tem disponível, e a execução em si, né? Então a gente mantém o balanço das operações ali. E eu simplesmente monitoro isso pelo celular. Então as operações elas vão acontecendo, e eu vou monitorando, então eu vou monitorando o nível de float aberto para compra, float aberto para venda, para manter um equilíbrio saudável das minhas contas operacionais de no máximo 15% de float. Para a galera que não sabe o que é float, né? Tem compras abertas negativas ou vendas abertas negativas. Então a gente trabalha com um modelo que ele é um modelo muito mais relacionado à gestão do capital. E isso me dá uma tranquilidade muito maior de você trabalhar swing trade, né? Então a gente tem muita gente que começa a operar, que vem do day trade e ela acaba olhando e diz, poxa, mas existe um mundo, né, fora do day trade. E aí a forma como eu trabalho o robô é justamente essa configuração, né? Então o setup, o robô, ele é uma coisa muito simples, né? Então cada pessoa, de acordo com o que ela vai enxergando do mercado, vai trabalhar dentro do modelo, de acordo com o capital dela. Então, é assim que eu gosto de trabalhar, assim que eu me encontrei no mercado, sabe? Então, swing trade, operar de forma automatizada, e o robô eu uso ele como meu aliado. Então, ele vai ficar durante o dia ali, encontrando as oportunidades, fazendo as operações, e eu poderia estar fazendo elas na mão ali também. Mas, cara, é muito mais legal ficar dirigindo o motorhome, né? Então, vamos lá. E nós estamos aqui neste momento e o mercado pode estar a trabalhar a teu favor, não é? Sim. Fantástico, é isso mesmo. É isso mesmo. É muito interessante, realmente. É um tipo de operacional que se pode adaptar à vida das pessoas, ou que as pessoas não precisam de estar sempre a enxergar o mercado, sempre colados, e às vezes sem grandes retornos, só por estar sempre a olhar para lá. E normalmente, quando a pessoa ela passa mais tempo olhando o mercado, ela vai ficar com o dedo ali, né? Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar ansiosa, ela começa a enxergar operações muitas vezes onde não tem. E aí acontece, né, aquele famoso dia de fúria, aquele famoso dia que o cara diz, não, eu vou vencer o mercado, o cara quebra, né? Então, usar um sistema automatizado simplesmente ajuda muito a pessoa ela não ter esse tipo de problema, né? Então, o emocional, ele é muito importante para o cara conseguir minimamente ser lucrativo no mercado, né? Quando o cara não quebra, já é um grande avanço, né? E aí o cara ser lucrativo, o cara tem que ser disciplinado, o cara tem que ter um bom modelo operacional e, na minha opinião, a automação ela vem não só para facilitar o dia a dia, mas também para ajudar o cara a executar aquilo que deve ser executado. Muito bom, muito bom. E Douglas, tu estavas a falar de um aluno, tu tens, como é que tens uma escola, como é que isso funciona? Conta-nos um pouco como é que funciona o teu serviço. Sim, a gente começou, eu já opero há muitos anos, e aí quando a gente viajou pelo Brasil lá no Nordeste, lá em 2021, minha filha tinha 1 aninho de idade, quando a gente saiu, meu filho tinha 2. A gente saiu de São Paulo, onde eu morava, a gente foi até São Luís do Maranhão. E a gente estava viajando e a minha esposa abriu o Instagram da família para falar da viagem e tudo mais. E aí as pessoas começaram a me perguntar, cara, mas o que vocês fazem? Como é que você faz? Aí eu comecei, cara, eu opero no mercado. E aí o pessoal, mas como é que você opera? Cara, eu falei, velho, eu tenho, né, eu opero de forma automatizada, tenho meu sistema que opera, tá? E aí muita gente começou a chegar, e eu comecei a ensinar um a um
comecei a falar, olha, eu faço assim, eu faço assado. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma plataforma onde eu ensino isso aqui para mais pessoas, para as pessoas poderem aprender o modelo e também poderem usufruir um pouco, pelo menos, eventualmente o cara não tem o capital ainda que gera para ele uma remuneração que ele possa se desvincular completamente do trabalho dele, mas ele pode eventualmente ajudar a pagar uma conta em casa e tal. Então começou a nascer ali um grupo, né? Começou a nascer ali o que a gente chama de escola hoje, a Escola do Investidor Trader. E depois, agora recentemente, desde janeiro desse ano, muitos alunos disseram assim, cara, massa e tal, mas você não tem uma coisa que facilita mais ainda o trabalho? Aí a gente criou o COP, que é o COP Invest, e aí a gente tem 2 serviços, que é o COP Invest para quem tem menos de 50 mil reais e o Premium Black, que é um serviço premium para quem tem mais de 50 mil reais, onde a gente faz as operações, né, via conta MAN, que é aqui na Active mesmo. Então a gente tem lá uma certificação lá com a organização, a Comissão das Bahamas lá, onde habilita a eu fazer esse tipo de operações, né? Então é totalmente regulamentado por dentro da Active Trades. O cliente ele abre a conta na Active e ele diz o seguinte, olha, o Douglas Niemeyer aqui, ele vai fazer as operações aqui nessa conta aqui. Então existe uma regulamentação, né? uma conta MAN, onde as operações que eu faço nas minhas contas específicas, elas vão replicar para esses clientes que utilizam o serviço. Tá? Então, esse é o serviço justamente para o cliente que ele não quer aprender a operar o mercado, mas ele quer usar um serviço de investimento, fazendo um contraponto, seria um assessor de investimento, só que na verdade é um operacional, né? Um trader que vai fazer as operações para ele. Né? Perfeito. É que nem toda a gente tem tempo ou disponibilidade, não é? Para estar sempre no mercado. Há pessoas que descobrem o mercado já numa fase da vida em que já têm a sua vida feita, têm a sua família, o seu emprego e estão à procura de uma alternativa que consigam estar expostos, não é? Como nós falamos, é importante as pessoas investirem o seu dinheiro e nem toda a gente tem tempo para... Exatamente. E a gente está aqui no topo da Serra da Estrela, lugar chamado A Torre. Eu vim para cá em 2006, eu tinha praticamente 19 anos na época, passaram-se aí 20 anos e hoje eu estou aqui com a minha família fazendo essa viagem que é a realização de um sonho, que naquela época eu sequer imaginava algo tão grandioso quando eu vim para cá. Eu vim a trabalho na época, eu estava começando na carreira de tecnologia, eu comecei trabalhando dentro da área de tecnologia e logo depois eu já comecei a investir no mercado financeiro. Só que naquela época, como eu já falei nos episódios anteriores, eu investia mais em ações, depois mais que eu fui começar a fazer operações em si. Só que eu sempre fui um cara que poupei dinheiro e essa foi uma das coisas que me ajudou muito na construção do meu capital. E eu vou conversar aqui com você uma coisa que vai ajudar você a chegar no seu primeiro R$1 milhão investido, ou nos seus primeiros R$100 mil investidos, ou nos seus primeiros R$10 mil investidos. Isso foi o que me ajudou na minha jornada e me ajuda até hoje e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer entrar no mercado financeiro é aprender a poupar o seu dinheiro. Primeira coisa, por quê? Aprendendo a poupar o seu dinheiro, o dinheiro que você ganha com base no seu trabalho, eu falo aí de pelo menos 10, 15 até 20% do dinheiro que você ganha com base no seu trabalho, é importante você guardar ele, porque isso vai gerar duas coisas em você. A primeira é fazer a aceleração do seu da multiplicação do seu dinheiro, né, guardando mais dinheiro, e também você vai aprender a dar valor ao seu dinheiro depois quando você for usufruir. Então você vai começar a ter gastos mais eficientes, você vai começar a colocar o seu dinheiro, você vai começar a investir o seu dinheiro de forma muito mais eficiente, você vai pensar mais onde você vai colocar o seu dinheiro. Segunda coisa, aprender sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro tem inúmeras formas de você investir, seja em fundos, seja em ações, seja comprar ações por longo prazo, seja operar como eu faço, seja trabalhar com ações, com opções, com derivativos, com mercado futuro, não importa.
que eu digo é você aprender sobre o mercado de forma a você ser uma pessoa especialista naquele assunto que você vai fazer. Terceira coisa, você trabalhar o seu dinheiro de forma eficiente, buscar sempre mais rentabilidade com risco controlado. O que é isso, Douglas? É você conseguir fazer dinheiro com o dinheiro que você tem, tendo uma rentabilidade acima dos benchmarks de mercado. Se você for, por exemplo, deixar o seu dinheiro na poupança, você está fazendo aí 5% ao ano. Se você for deixar num CDB um pouco mais, ou eventualmente uma carteira recomendada de ações. Só que eu sempre penso que você deve trabalhar o seu dinheiro, uma vez que você conhece sobre os veículos no mercado financeiro, você deve trabalhar o seu dinheiro para buscar uma rentabilidade acima dessa rentabilidade. De preferência, mais de 30% ao ano, o que dá para você uma rentabilidade aí de pelo menos 2,5% ao mês em média. Essa é uma rentabilidade que faz sentido para você, faz sentido para mim e também vai fazer sentido para você. Quarta coisa, você fazer o seu dinheiro, operar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em moeda forte, ou seja, dólar, euro, libra. Você deixar o seu dinheiro só no Brasil é você perder ano a ano para a inflação. Você já vê ano a ano o nosso real brasileiro perdendo valor. Então, você ter o seu dinheiro fora do Brasil é uma forma muito mais eficiente, porque você já ganha na valorização da moeda, você perde menos para a inflação, e aí sim você fazer operações, seja nos mercados que você escolher, para já rentabilizar o seu dinheiro já em moeda forte. Então, faça isso que sem dúvida nenhuma você vai conseguir acelerar a multiplicação do seu dinheiro muito mais rápido. E mais um ponto aqui muito importante, que é você acreditar em você mesmo. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, aquela síndrome do cachorro vira-lata, de eu não consigo, eu não posso. Só que na verdade você precisa confiar no seu potencial. Você vai estudar o mercado, você vai guardar o seu dinheiro, você vai investir o seu dinheiro de forma eficiente e confia no seu potencial. Eu, lá atrás, há 20 anos atrás, eu não imaginava sequer onde eu poderia estar 20 anos depois. Eu era um menino de 19 anos que tinha um sonho de poder ter muito mais liberdade. Quando eu tinha 19 anos, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, meu pai já tinha falecido, e eu sempre carrego isso comigo, de ter o meu dinheiro como sendo uma forma de liberdade. E tem um ponto muito importante, não é a quantidade de dinheiro que você tem ou que você acumula, mas quanto dinheiro você gera com o dinheiro que você tem. Estamos chegando no final da nossa jornada aqui pela Europa e a gente está aqui numa cidade emblemática, aqui no cartão postal aqui da cidade do Porto. Essa cidade eu conheci a primeira vez lá em 2006, quando eu ainda era um menino, tinha 19 anos, trabalhava com tecnologia. Eu fiz uma viagem para cá para fazer uma implantação de sistema aqui nos maiores varejistas aqui da região, que é a Sonai. E naquela época eu tinha um monte de sonho, eu fiquei maravilhado de poder ver isso aqui e 20 anos depois poder estar aqui com a minha família, mostrando a Europa para eles. É simplesmente fantástico para eles e para você que está aqui acompanhando a nossa jornada. E você viu nessa jornada vários países que nós passamos, vários momentos que nós passamos, várias coisas que nós compartilhamos com você, não só da viagem, mas também do mercado financeiro, das empresas aqui da Europa. E simplesmente eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com você. Obrigado também você ter acompanhado e também a Active Trades por ter proporcionado toda a infraestrutura para a gente poder compartilhar essa viagem com você na edição dos vídeos, na preparação dos episódios. Muito obrigado, pessoal, obrigado equipe, obrigado todo mundo. E uma mensagem final para você. Se você tem um sonho, se você quer fazer uma viagem, se você quer construir uma casa, seja lá qual for o seu sonho, não deixa ele na gaveta. Muitas vezes nós deixamos para daqui a algum tempo realizar alguma coisa, só que muitas vezes esse momento ele não chega e simplesmente nós deixamos os nossos sonhos para depois. Quando a gente vive os nossos sonhos, vive intensamente os momentos que a gente tem na nossa vida, isso faz tudo valer a pena. Então, realize os seus sonhos, porque realmente vale e vale muito a pena. E se você quiser continuar acompanhando as nossas aventuras, a nossa próxima aventura, acompanhe o meu Instagram,
Douglas Niemeyer. E lá eu compartilho a minha rotina, compartilho sobre o mercado financeiro e também o que eu mais gosto de fazer, que é passar tempo viajando com a minha família. Obrigado por acompanhar a nossa aventura. Tchau, até a próxima!